Boa tarde, eu sou Fernanda Dolabella e antes de começar a apresentação da dissertação Cerâmica Impressa, a percepção dos usuários frente ao ofício híbrido cerâmico, eu gostaria de agradecer a todas pela participação na banca, a professora Adriana, a professora Ana Luísa, a professora Regina, muito obrigada. Queria também fazer um agradecimento mais que especial para minha orientadora, Carol Pagnan, por todo o companheirismo e apoio que me deu ao longo desses 2 anos de pesquisa. Obrigada, Carol. Bem, para introduzir a minha produção deste último ano, eu percebi a necessidade de retomar brevemente a minha revisão bibliográfica e abordar aqui o que eu chamo dos meus macrotemas, né, da dissertação, que são o artesanato, a cultura maker atrelada à tecnologia digital da impressão 3D e o estudo da percepção dos usuários frente a produtos e materiais. Para iniciar, eu trato durante todo o meu texto com duas vertentes produtivas. A tecnologia digital, a partir da cultura maker, que aqui no caso se traduz pela impressão 3D de material cerâmico, e as técnicas artesanais muito tradicionais, representadas pelo feito à mão, né, pela manualidade. Além de trazer esses conceitos sobre essas vertentes, eu me propus também a traçar as interseções entre elas, né? O que é comum entre elas. E isso a gente vai ver logo mais. Introduzindo o artesanato, eu parto do princípio de que ele é um patrimônio vivo. Então, ele não pode ser considerado uma prática estagnada, parada no tempo, à margem das transformações ou atualizações. Né? Então, dessa forma, ele é aberto a mudanças, ele pode e deve ser interpretado pelo seu tempo, pelas maneiras de se produzir de seu tempo e pelas necessidades do seu tempo. Mas é fato que o artesanato ele é caracterizado por questões bem tradicionais, como os processos de produção. Né? Também um profundo conhecimento do material por parte do artesão, e isso não se dá do dia para a noite, né? Requer muito apuro técnico e prático. Esse material normalmente ele é local, e o trabalho, o resultado desse ofício, representa fortemente uma cultura regional. Por isso, o artesão ele é tido como um formador cultural, e isso eu estou me referindo ao artesão e ao artesanato de uma maneira geral, e não só ao artesanato cerâmico. O artesanato cerâmico, mais especificamente, ele é muito ligada à história da nossa própria formação civilizatória, né? Porque foi a partir dele que foi possível desenvolver várias práticas fundamentais para o desenvolvimento das sociedades como a gente conhece hoje. Por exemplo, o transporte de artefatos e alimentos, a armazenagem, a estocagem, o cozimento, né, de vários alimentos, o próprio desenvolvimento da arquitetura a partir de tijolos e telhas. E no campo simbólico, o trabalho cerâmico ele representava a cultura religiosa e artística, e ainda representa, né, essa cultura religiosa e artística de um povo. Ao longo do tempo, o artesanato ele foi deixando de ser só uma prática de subsistência e passou a ser organizado a partir de grupos domésticos, até que na Idade Média ele alcançou um desenvolvimento muito grande, e aí surgiu a figura do artesão autônomo e das corporações de ofício, e o produto artesanal também passou a ser mais sofisticado, mais diversificado e bem valorizado. Até que com a chegada da Revolução Industrial, uma nova ordem organizacional da produção passou a predominar e o design entra aqui como uma disciplina formal, né? Bem, no meu texto eu cito os aspectos característicos da produção industrial, como a produção em série, a divisão do trabalho projetual, do trabalho manual ou operacional, o uso sistemático de maquinários, apesar de que muitos autores declarem que todos esses aspectos eles já existiam em alguma medida, né, antes do século XVIII. Eu trato um pouco sobre esse debate e dessa transformação social que se deu a partir da Revolução Industrial, né? Mas o fato é que o artesão, nesse momento, ele perde espaço.
Hoje, passados mais de 2 séculos do início da primeira Revolução Industrial, a gente identifica uma retomada do artesanato, uma retomada da valorização do artesanal, né, talvez por conta de uma intensa massificação dos produtos, principalmente ao longo do século XX, onde a representação de identidades locais se perdeu. Então, na busca por uma certa diferenciação e representatividade individual e artística, hoje já existe uma demanda e uma valorização maior por produtos artesanais e locais. Eu também cito no meu texto uma valorização do trabalho manual como uma referência à habilidade humana. Bom, já chegando no meu macrotema, eu trago o fenômeno do movimento maker, que é o movimento que possibilita a produção individualizada. Aqui o Fábio Silveira, ele compara o movimento maker com o movimento do faça você mesmo, né? Que é uma cultura americana da década de 50, mas dessa vez ela tem um braço tecnológico, né? E a tecnologia aqui nesse caso é a tecnologia digital. Bom, esses são os pilares do movimento: a autonomia do criador, o efeito em rede, que significa um compartilhamento de informações, projetos e ideias pela internet, e a prototipagem rápida, que foi possibilitada pela acessibilidade de ferramentas digitais de produção. No texto eu abordo mais a fundo a força desse movimento, a sua expansão pelo mundo e como ele já está muito bem incorporado à aprendizagem, principalmente na aprendizagem do design. Bem, a impressão 3D, ela pode ser considerada como símbolo desse movimento, né? Por chamar muita atenção. Então, assim, o fato da gente poder assistir a um processo de impressão, um objeto sendo formado ali na sua frente, de uma maneira muito simples e relativamente rápida, num processo único, isso desperta muito a curiosidade das pessoas, né? No entanto, essa tecnologia ela não é nova, assim como as outras tecnologias digitais que compõem o movimento, né? Ela data de meados da década de 80 e é também conhecida como processo de manufatura aditiva. Isso porque em seu processo é adicionado material, camada por camada, diferente de outros processos que até então eram muito utilizados, e ainda são muito utilizados, né, que são baseados em retirada de material, são os conhecidos métodos subtrativos. Aqui existe uma adição de material. Bom, a impressão 3D, ela evoluiu muito quando ela passou a ser utilizada para a prototipação rápida nas indústrias. A impressão que eu abordo na minha pesquisa, ela é da categoria de extrusão. Isso porque essa categoria é a mais barata e a mais simples, por isso a mais acessível, né? A mais popular, é a que está presente nos pequenos ateliês e nos pequenos estúdios. O modo ou a classe mais conhecida é a modelagem por fusão ou depósito, também a mais popular, né? Nas escolas de design, nos laboratórios, nos Fab Labs. Segundo Jonathan Kipp, a impressão 3D já da argila, diretamente feita na argila, já é aceita como a quarta forma de modelagem cerâmica, e vários fatores vão além do modelo digital, né, e influenciam fortemente o resultado final do objeto, como a obtenção da pasta cerâmica, a velocidade de impressão, o diâmetro do bico do injetor, a altura das camadas, e aqui a gente está falando só de fatores típicos da própria impressão, fora as intervenções manuais ou mecânicas que podem ser feitas durante ou depois da impressão no objeto cerâmico que está sendo impresso. A cerâmica, sob esse ponto de vista, ela é muito adequada à impressão, porque ela se torna muito flexível. Como ela demora para secar, ela permite intervenções enquanto ela ainda está molhada, o que para os criadores é uma grande vantagem, né?
Eu quis aqui deixar muito claro as similaridades entre fabricação individualizada e a esfera do artesanato, já que essas duas vertentes elas têm muito em comum, como a produção em pequena escala, a apropriação dos meios produtivos por parte, né, do criador, a autonomia criativa e hoje com os e-commerces, a autonomia comercial também, né? Para finalizar essa parte sobre as vertentes, eu apresento no meu texto alguns exemplos onde a interseção do material do artesanato cerâmico e da cultura maker via impressão 3D de material cerâmico já ocorre. Eu não trouxe aqui na apresentação por uma questão de tempo, mas fica o registro que vários nomes atuantes nessa área estão citados no meu texto. Finalmente, eu chego no meu terceiro macrotema, que é a percepção dos usuários frente a produtos e a materiais. Ela começou a ser mais estudada no âmbito do design, quando houve um entendimento de que objetos são também representantes de identidades, de práticas sociais, de estilos de vida, e por isso eles produzem significados. A percepção dos usuários ela pode ser compreendida por três dimensões distintas. A primeira seria a dimensão ou função afetiva, que diz respeito às emoções, sejam elas positivas ou negativas, desencadeadas pelos usos de produtos. Ou seja, ela diz respeito a reações emocionais ou de humor dos usuários. A segunda dimensão é a cognitiva, que resumidamente trata dos significados atribuídos aos materiais e produtos a partir da interação de usuários com eles. E a terceira é a dimensão conativa, que trata sobre a tomada de decisão por parte dos usuários. Ou seja, ele compraria este produto? Qual seria a aplicação dada a esse produto? Né? Então, ela está muito relacionada à motivação e à atitude dos usuários frente ao produto ou ao material. Então, após essa rápida contextualização dos meus macrotemas e o lugar que cada um deles ocupa na contemporaneidade, eu apresento o meu objetivo geral de pesquisa, que é traçar paralelos a partir da análise de percepção dos usuários entre a construção de significados atribuídos a utilitários cerâmicos produzidos por processos digitais de fabricação, né, via impressão 3D, e a de utilitários obtidos por processos tradicionais de fabricação inseridos na esfera do artesanato cerâmico. Para fundamentar a minha proposta de testes de percepção com os usuários, foi necessário fazer um mapeamento de algumas pesquisas já realizadas que abordam essa percepção e aplicaram testes com os usuários. Na minha pesquisa, os objetos de análise eles se diferenciam pelo processo produtivo e não exatamente pelos materiais, mas ainda assim eu senti muita necessidade de fazer esse estudo para me ajudar a identificar os questionamentos, as ferramentas de coleta de dados, as comparações entre testes, alguns recursos, né, para fazer uma coleta mais assertiva. Então, esse mapeamento foi muito importante para mim. Eu lembro que ele é uma interpretação minha, não é uma descrição detalhada das pesquisas, e foi uma simplificação visual para me organizar. Em todos eles, eu identifiquei as três dimensões de percepção, que estão ali em alguma medida, dependendo, claro, do objetivo de cada pesquisa. Então, as pesquisas estão aí listadas nesse slide. Assim, com essas referências em mãos, eu tracei os meus próprios procedimentos de testes, que prevêem um teste preliminar online, principalmente com o objetivo de coletar atributos relativos à cerâmica artesanal, outro teste presencial individual com 15 respondentes, e aqui já com uma interação com os produtos selecionados. Esse último teste presencial eu dividi em 3 fases de acordo com as dimensões da percepção, né, a dimensão afetiva, a cognitiva e a conativa. E dessa forma foi feito.
Então, o primeiro dos procedimentos foi um teste online, que foi encarado como um teste preparatório. Nele, o objetivo foi coletar as principais características atribuídas por usuários aos utilitários cerâmicos artesanais. 118 pessoas responderam a um formulário que ficou aberto durante 3 semanas. Para essa coleta de atributos, foi perguntado para os participantes quais são as características que você associa a um utilitário cerâmico artesanal e foi solicitado que eles respondessem pelo menos 2 características. Então, a partir dessas respostas, foi elaborado essa nuvem de palavras com destaque, para aqueles atributos mais citados pelos respondentes. E é interessante apontar que nenhuma dessas palavras levantadas e mencionadas na pesquisa teve um cunho negativo ou depreciativo. Esses principais atributos, os mais mencionados, foram utilizados mais tarde nos testes presenciais. Eu vi nesse primeiro contato com os usuários também uma oportunidade de começar a explorar a percepção deles em relação aos processos produtivos cerâmicos. Assim, eu selecionei 3 peças bem representativas de alguns processos e, a partir delas, os participantes tiveram que escolher entre alguns atributos opostos que melhor as representassem. Então, por exemplo, entre caro e barato, entre inovador e tradicional. E para eles, nesse momento, como o teste ainda era online, apenas imagens foram apresentadas e nenhum outro dado. Então, não foi revelado fabricante, preço ou tipo de processo produtivo. Também foi solicitado que eles fizessem uma associação com ambientes previamente selecionados por mim. A primeira peça, que é modelada por impressão 3D, ela foi considerada pela maioria dos participantes como cara, inovadora, artesanal, sofisticada, pertencente a uma cultura global, robusta e única. E ela foi associada a esse ambiente comercial de característica mais fria, e industrial. A peça seguinte é de produção manual e foi considerada cara, tradicional, artesanal, sofisticada, pertencente a uma cultura global, frágil e única. E ela foi associada, pela maioria, a esse ambiente de características mais rústicas e tradicionais. É curioso apontar que o percentual de pessoas que consideraram essa xícara cara foi menor do que aqueles que consideraram a primeira xícara cara. No entanto, essa xícara aqui, ela é bem mais cara do que a primeira. Bom, a terceira peça é de produção em larga escala, ela é automatizada, a produção, e foi tida como barata, tradicional, industrial, simples, pertencente a uma cultura global, robusta e comum. E foi associada a esse ambiente comercial, que é uma lanchonete de refeições ou lanches rápidos, é aparentemente um ambiente mais frio, sem elementos de aconchego, o que é uma associação bastante coerente com os resultados de atributos da peça e com o que de fato a peça é, Esse primeiro teste, ele trouxe algumas considerações e constatações bem importantes. De maneira geral, a percepção dos usuários foi bastante coerente. A peça industrial ela foi facilmente identificada como tal. A peça impressa ela não foi desvalorizada frente à peça de produção manual. E todas essas questões elas foram mais exploradas nos testes presenciais que vieram a seguir. A preparação para os testes presenciais foi composta por algumas etapas e a primeira delas foi a seleção dos usuários, dos utilitários, que seriam apresentados ao longo dos testes. E para isso alguns fatores precisaram ser levados em conta. Eu optei por continuar a trabalhar com xícaras, por elas serem utilitários muito comuns, que fazem parte do cotidiano de todo mundo e são muito associadas à produção cerâmica.
O teste ele deveria conter também pelo menos uma peça, né, uma xícara que representasse cada processo produtivo, ou pelo menos aqueles mais populares da cerâmica. Então eu segui o levantamento do Jonathan Kipp, né, que foi quem citou que a modelagem 3D é a quarta forma já de modelagem da argila. Então, além dela, eu considerei a modelagem por torno, a modelagem manual e a modelagem via molde de gesso ou slip casting. O acesso a essas peças também foi um fator decisivo na seleção, né? Então, assim, as peças foram as seguintes. A peça 1 foi a de modelagem em torno, ela tem capacidade de 120 ml, ela custa R$ 95,00 e teve queima em alta temperatura. A peça 2 foi de modelagem totalmente manual, tem a capacidade de 125 ml, a maior delas, custa R$ 35,00 e teve queima em alta temperatura. A peça 3 foi modelada a partir de forma de gesso, mas ela tem uma curiosidade, é que a matriz dessa peça ela foi impressa em 3D, em polímero, e depois foi replicada em molde de gesso. Então, ela também pode ser considerada um objeto híbrido. Ela tem a capacidade de 88 mililitros e custa R$ 56,00 e também teve queima em alta temperatura. E a última, a peça 4, é a peça impressa direto na argila. Ela é de um estúdio americano, tem capacidade de 80 mililitros, é a menor delas, custa $30 ou cerca de R$150, talvez um pouco mais, e como todas as outras também teve queima em alta temperatura. Seguindo a preparação dos testes, é sempre necessário determinar o perfil de usuários participantes e eu separei em 3 grupos. Então, o primeiro é o grupo dos leigos, que seriam aquelas pessoas sem conhecimento sobre processos produtivos artesanais ou digitais. Mas elas deveriam ter alguma conexão, alguma apreciação com a cerâmica para que fosse mais interessante e que eu pudesse ter uma interação mais rica a partir da resposta dessas pessoas. O segundo grupo eu dei o nome de makers, que são pessoas com conhecimento sobre processos de impressão 3D, poderiam ou não ser designers. E o último grupo é de ceramistas, que são aquelas pessoas que conhecem muito bem os processos artesanais da cerâmica, sem a necessidade de conhecer o processo de impressão 3D. Então foram convidadas 5 pessoas de cada grupo e assim os testes se iniciaram. Eu me desloquei até os participantes por uma questão prática, por isso os testes foram realizados em ambientes bem diversos. Então, foram realizados em residências, no CDE da UENG, em ateliês de cerâmica e em escritórios de design. Foi explicado previamente para os participantes que eu tinha uma necessidade de ter uma mesa ampla, onde todo o material usado nos testes pudessem ser acomodados. Precisava também de um ambiente silencioso e que a duração do teste seria de cerca de 30 minutos, e que também teria a necessidade de gravação de um áudio, né, de cada teste para as análises posteriores. Eu vou apresentar cada uma das etapas de testes já com os resultados, de uma maneira bem resumida, né? E a primeira etapa se refere ao perfil dos participantes, que vai além, né, da formação do perfil dos grupos. Então, quanto à escolaridade, a maioria tem a pós-graduação completa. No que se refere à área de formação, o design se destaca, seguido pelas artes plásticas, isso porque todos os makers respondentes eram designers, mesmo que esse não tenha sido um requisito obrigatório para se alinhar a esse grupo, mas, enfim, foi dessa forma. A área de interesse escolhida pela maioria foi artes plásticas, artes visuais e artesanato, o que para mim foi uma grande surpresa. Eu esperava que a área de interesse fosse design e arquitetura, que era uma das opções de escolha, já que a maioria, né, dos respondentes eram designers.
Mas não foi dessa forma. Então, a área de escolha foi artes plásticas, artes visuais e artesanato para a maioria. Então, a gente pode prever aqui que se trata de uma amostra de respondentes que tem uma tendência a valorizar bastante o artesanato, né? E como consumidores, eles se declararam consumidores esporádicos, ou seja, que compram utilitários cerâmicos sem muita frequência. Logo após as perguntas de perfil, as peças selecionadas foram apresentadas aos participantes que puderam interagir com elas, e essa interação ela foi liberada durante todo o teste. Nesse momento, o processo produtivo de cada peça ainda não foi revelado. Bom, a primeira dimensão abordada nos testes foi a dimensão afetiva. Para isso, foi apresentada aos participantes o ciclo das emoções de Desmet, que é composto por 7 emoções positivas e 7 negativas em 3 escalas de intensidade diferentes. Foi pedido aos participantes que fizessem uma autoavaliação e identificassem quais emoções foram provocadas por cada uma das peças cerâmicas apresentadas, caso de fato essas emoções tivessem sido provocadas, né? Bom, a partir dessa identificação dos usuários, foram apontadas 85 emoções no total, sendo 68 positivas e 17 negativas. Notem que a peça 2, de modelagem manual, foi aquela que despertou o menor número de emoções positivas, 8, e foi o maior número de emoções negativas, 8 também. As proporções dessa xícara foi uma das justificativas dadas pelos usuários como, né, o motivo para essas emoções mais negativas. Por outro lado, a peça 4, impressa em 3D, foi aquela que despertou o maior número de emoções positivas, e bem maior mesmo, cerca de 90% das emoções positivas foram provocadas por ela. E notem também que o número de emoções positivas fortes é muito representativo, 25 emoções, né? O seu número de emoções negativas foi de apenas 3, né? Igual a das peças 1 e 3. E a surpresa boa foi a emoção mais identificada pelos usuários com essa peça 4, que disseram que isso foi muito graças à sua forma mais inusitada, muito harmônica, que remete à leveza, e também uma certa curiosidade em relação ao seu processo produtivo. Bom, iniciado a coleta de dados referentes à dimensão cognitiva, foi perguntado para os usuários, de 1 a 5, sendo 1 pouco e 5 muito, qual o valor que eles atribuem a uma peça feita pelo processo manual. E eu pedi também uma justificativa. Bom, 11 dos 15 respondentes deram a nota máxima, 5, né, comprovando que, de fato, é uma amostra de usuários que valoriza muito o processo artesanal, né, como foi apontado lá no perfil. Essa tabela eu trago as notas médias, eu trago a nota média total e a nota média separada por grupos de perfil. Então, notem que as notas médias elas são iguais e bem altas, a não ser a dos makers, que é de 4,4, né? Não é uma grande diferença, né, das outras, que é de 4,6, mas é de se considerar. Na justificativa, as pessoas que deram nota total falaram da importância de um consumo mais consciente, a aproximação entre as pessoas, a identidade do criador com esse processo manual, um tempo de produção mais demorado. Entre os ceramistas, essas justificativas elas já tiveram um cunho mais emocional. Eles usam as expressões corpo e alma, energia, estado emocional do criador, relação íntima de produção, para ressaltar a conexão entre a peça e o artesão no momento da fabricação. Entre os 5 respondentes que não deram a nota total,
foi ponderado que a manualidade ela não deve ser o único aspecto a ser levado em conta numa peça, que atributos como uma forma harmônica, uma boa ergonomia, a praticidade no uso também são fatores muito importantes e que nem sempre estão presentes numa peça feita por um processo manual. Então, dando continuidade à coleta de dados e resultados da dimensão cognitiva, foram feitas para os participantes 8 perguntas relativas aos atributos tidos como típicos dos objetos artesanais. Esses atributos foram coletados naquele teste preliminar online. Então, são eles: dificuldade de reprodução, tradição, rusticidade, caro, aconchego, imperfeição, regionalismo e manualidade. A pergunta foi, de 1 a 5 sendo 1 pouco e 5 muito, em que medida que esses atributos estão presentes ou são reconhecidos em cada uma das 4 peças. Então, eu trago nesse slide a média das notas de cada peça por cada atributo. Está marcado de azul as notas maiores e de rosa as notas menores por atributos. Então, é aqui evidente que a peça 2, a manual, recebeu as maiores notas em 7 das 8 categorias. E a peça 4, a impressa, é a que recebeu as menores notas, em geral, em 6 das 8 categorias. Bom, eu vou falar brevemente sobre algumas informações coletadas em cada uma das peças. A peça 1, que foi feita no torno, obteve uma média geral de atributos de 2,9, de 1 a 5. Essa peça ficou em segundo lugar, na opinião da maioria dos respondentes, em relação aos atributos tipicamente artesanais. Algumas observações. O processo de produção no torno ele foi bem reconhecido, facilmente reconhecido pelos respondentes. A precisão que se obtém na produção do torno afastou essa peça da imperfeição artesanal. A superfície muito lisa, que também é um traço do processo no torno, ela traz uma sensação de conforto. A asa dessa peça tem uma estética inovadora. O esmalte fosco, que passa também uma sensação para as pessoas de naturalidade e também de aconchego. As pessoas relataram conforto e prazer em tocar essa peça. Uma certa rusticidade é atribuída a essa peça, nesse quesito ela ficou em segundo lugar, e é atribuída por causa da esmaltação que apresenta algumas manchinhas, algumas irregularidades. Ela também possui uma associação à contemporaneidade e foi considerada uma peça sofisticada. Já a peça 2, que foi feita por um processo totalmente manual, ela obteve a maior média de notas entre as 4 peças, que foi 4,1, portanto, considerada muito artesanal de acordo com os critérios estabelecidos. O processo manual também foi bastante reconhecido, ele é óbvio nesse caso, essa estética torta até, com uma superfície muito irregular, que foi inclusive traços propositais da artesã, para marcar que de fato é uma peça manual. Isso trouxe uma aproximação muito grande, claro, com a manualidade, com a imperfeição, ela é de fato uma peça imperfeita sobre esses aspectos. Também trouxe uma aproximação com a rusticidade e a tradição. Algumas observações interessantes foram feitas pelos usuários. Por exemplo, que a boca larga presente nessa peça é associada à cultura do café mineiro e, portanto, ao regionalismo. O manual também, ele é muito associado ao regionalismo. O esmalte brilhante da peça traz um certo incômodo. Algumas pessoas mencionaram isso, porque pode ser associado ao plástico. E a ergonomia da peça foi um ponto bastante questionável pelos respondentes. A peça 3, feita no molde de gesso, teve a terceira maior nota, 2,6. Bom, essa peça, ela traz uma textura
áspera, e por isso ela traz uma certa rusticidade. A textura dessa peça foi bastante comentada e ela tem origem no processo de produção, já que a matriz da peça foi impressa em 3D, em polímero, e foi replicada no molde de gesso. E a textura também foi replicada, né, para esse molde. Como ela não possui uma esmaltação interna, a textura fica bem aparente, bem áspera, e ela por isso foi associada à rusticidade. A cor terracota e a esmaltação branca brilhante interna também remeteram os respondentes ao regionalismo, ao aconchego, a uma certa tradição. Muita gente falou que essa peça parece uma peça de casa de vó, né? E, bom, ela foi considerada a menos cara entre as 4 peças. As linhas mais retas e precisas a distanciaram da noção de imperfeição. A ergonomia da asa, ela definitivamente não agrada, né? Essa asa sem o furo central não agrada. E essa foi uma peça curiosa, porque ela trouxe apontamentos bem contraditórios. O mesmo respondente que dizia que ela tem cara de casa de vó, no sentido de pertencer a gerações passadas, à tradição, ao mesmo tempo essa mesma pessoa dizia que ela é moderninha, que ela é inovadora, e isso aconteceu mais de 2 vezes, né? Finalmente, a peça 4, impressa em 3D direto do material cerâmico, é a que teve a menor das médias gerais 2.2. Foi considerada a mais cara delas e a de mais difícil reprodução, junto com a peça 2. Eu lembro que até esse momento os processos produtivos das peças ainda não tinham sido revelados. Essa nota alta em relação à dificuldade de reprodução se deu muito por parte pelo grupo dos makers, que a maioria reconheceu essa peça como uma peça impressa. E esse grupo sabe das dificuldades que estão envolvidas no processo de impressão 3D, né? A forma perfeita e a textura das camadas, muito regular, a distanciaram da imperfeição, da rusticidade, da manualidade e da tradição artesanal. E esses 2 quesitos, forma e textura, eles estão totalmente ligados ao processo produtivo da impressão 3D, né? Essa textura, ela traz um certo aconchego, de acordo com os respondentes. Ela tem uma linguagem visual que foi muito associada ao minimalismo, ao modernismo e foi caracterizada pela leveza por conta de uma forma mais orgânica e também da cor clara. Bom, após essa etapa cognitiva, houve a revelação dos processos produtivos para se iniciar a última etapa referente à dimensão conativa, né, de aplicação e tomada de decisões em relação às peças. Então, foi solicitado aos participantes que associassem cada uma das peças a imagens de ambientes. Foram exibidas 6 imagens, então, ao final da escolha, sempre 2 imagens sobrariam. E essa foi a associação da maioria para a peça 1. Ela foi associada a um ambiente comercial, salão de um restaurante, bem sofisticado, contemporâneo, com tons neutros. Já a peça 2 foi associada a um ambiente bastante rústico, né? De muitas texturas naturais, como pedras, madeira, sisal. Inspira o aconchego, né, no estilo do sofá, nas cores mais quentes, nas almofadas. Não há presença forte de elementos modernos e essa foi a associação de índice mais alto. 60% dos respondentes escolheram este ambiente. A peça 3, ela foi associada pela maioria a um ambiente de referências mais de interior, como o piso em vermelhão, o fogão a lenha, o banco, né, na mesa, o teto com forro de palha, enfim. E já a peça 4, ela foi associada a um ambiente extremamente minimalista, sem nenhuma referência artesanal, bem sofisticado, com tons muito claros, né, e pouquíssimos móveis. Essas associações, elas foram consideradas coerentes com o que foi dito pelos respondentes nas outras etapas anteriores, antes da revelação dos processos produtivos.
Não houve uma escolha majoritária por nenhum ambiente que destoasse ou negasse o que foi visto antes nas outras etapas. Bom, e chegando na pergunta final, que finaliza a etapa conativa e o teste presencial, foi a pergunta: se você pudesse escolher apenas uma, qual dessas peças você compraria, né? Considerando que todas fossem do mesmo valor. No slide, eu coloquei as peças em ordem crescente, daquela menos preferida para mais preferida, né, ou mais escolhida. A peça menos escolhida foi a 3 e a mais escolhida foi a peça 4, a impressa, com quase a metade das escolhas, né, 46,7%. Nas justificativas dos respondentes, a inovação do processo produtivo e a curiosidade que isso gera, né, foi uma grande justificativa. A forma inesperada e muito agradável e minimalista, né, foram também apontados. As pessoas, em geral, se sentem positivamente surpresas com essa peça, o que já tinha sido verificado na dimensão afetiva. A segunda mais escolhida é a peça manual, com 26,7% dos votos. E os motivos são bem distintos. Ficou claro que a preferência não é pela peça em si, mas pelo processo artesanal, né? As pessoas viram uma oportunidade de aqui valorizar o que é feito à mão, independente muito do que é a peça de fato. Bom, concluindo, várias discussões não puderam ser incluídas na apresentação, né, por uma falta de tempo, mas de maneira geral o que foi observado foi que os processos produtivos influenciam muito na percepção dos usuários, já que estão intimamente ligados, nesse caso aqui, né, a forma e a textura e a ergonomia das peças. A peça 4, ela teve um baixo reconhecimento como peça de artesanato, levando em conta as considerações dos atributos apresentados, né? Mas ainda assim é evidente que ela tem um valor dentro de outro âmbito, né? Ela gera um sentido de valor. Isso ficou claro na análise, principalmente das dimensões afetiva e conativa. Esse outro lugar talvez esteja ligado ao objeto de design contemporâneo, né? Foi levantado vários aspectos de percepção às outras peças, que podem auxiliar artesãos a se aproximar mais do pensamento e da experiência dos usuários e fazer escolhas mais assertivas ou coerentes com seus objetivos no momento da produção. E o mais importante, a união entre as vertentes produtivas do artesanato e da cultura maker, ela já ocorre, ela está aí, e o design ele está no centro desse acontecimento, né? Já que ele é a ponte mais óbvia entre a fabricação digital individualizada e os processos tradicionais do artesanato. E isso abre muitas possibilidades, tanto de produção quanto de campos de pesquisas para os designers. É isso. Eu queria agradecer muito. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigada pela atenção.